Muito bem, o ministro Gilmar Mendes, do STF, atendeu a um novo pedido de Flávio Bolsonaro para paralisar as investigações de que ele é alvo no Ministério Público do Rio de Janeiro por causa das movimentações suspeitas de Fabrício Queiroz. Numa reclamação enviada ao STF, o senador disse que continuou tramitando no Tribunal de Justiça 2 habeas corpus sobre o caso. Em agosto, após Dias Toffoli determinar a suspensão da investigação, o tribunal decidiu verificar se o caso do senador se enquadrava na decisão, uma vez que os dados do COAF que iniciaram a apuração eram de outra pessoa. A defesa de Flávio Bolsonaro apresentou uma nova ação ao STF no início de setembro, sorteada para Gilmar Mendes. O ministro não só atendeu ao pedido, como mandou o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, investigar o Ministério Público do Rio. Levou em conta um pedido do MPRJ, Ministério Público do Rio, ao COAF, de dezembro do ano passado, um pedido no qual se pedia demais, né? Mas ele levou em conta um pedido de informações adicionais, vamos colocar assim que é melhor, sobre depósitos para Flávio Bolsonaro sem a prévia quebra de sigilo bancário e fiscal. Flávio havia pedido a suspensão dos casos para cumprimento da decisão de Toffoli até julgamento definitivo pelo STF. O julgamento do tema pelo tribunal está marcado para o dia 21 de novembro. Lembrando que Flávio Bolsonaro atualmente é senador. Esse caso envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz é do tempo que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Houve movimentações bancárias atípicas entre as contas dos assessores do então gabinete de Flávio Bolsonaro. Essas movimentações foram identificadas pelo COAF e o Gilmar Mendes citou nessa decisão de suspensão da investigação um e-mail trocado entre o Ministério Público e o COAF, considerando que as informações repassadas pelo COAF se enquadraria em quebra de sigilo bancário, porque traria um maior detalhamento. Esse tipo de e-mail é comum entre Força Tarefa e o COAF. O Gilmar Mendes está mais uma vez pesando a mão para tentar ter razão pela força da sua decisão, mandando investigar o Ministério Público do Rio. Essa operação que acabou resultando no desvendamento de tantas movimentações bancárias atípicas foi a Operação Furna da Onça, que mirava outros deputados estaduais lá no Rio de Janeiro. E aí, quando se fez aquela checagem das movimentações nos gabinetes da Alerj, veio uma lista com 27 deputados estaduais cujos assessores movimentaram uma grande quantia de forma suspeita. Lembrando que quem encabeçava a lista era o atual presidente da Alerj, André Siciliano, do PT. Havia vários outros ali, inclusive ex-ministro do Lula, Carlos Mink, havia Eliomar Coelho, do PSOL, muita gente naquela lista sob suspeita de rachadinha. Aquele esquema em que se contrata funcionários desde que eles repassem uma parte do salário, que é dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos, para o chefe do gabinete ou para o deputado ali servido pelo chefe de gabinete, vamos colocar assim. Então, o que eu comentei no Twitter hoje mais cedo, só para resumir a situação, é o seguinte: foram 2 decisões contra apurações da Receita Federal que poderiam atingir Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Uma de Toffoli, no pedido do Flávio Bolsonaro, outra do Alexandre de Moraes, no inquérito ilegal de Toffoli. Então, repito, foram 2 decisões contra apurações da Receita que poderiam atingir Toffoli e Gilmar. E foram 2 decisões contra a investigação sobre Flávio Bolsonaro. Uma de Toffoli, outra de Gilmar Mendes, é dessa que a gente está tratando aqui agora. Então tá 2-2, todos blindados. Quer dizer, está havendo aí agrados mútuos entre ministros do Supremo Tribunal Federal e Flávio Bolsonaro. E só um detalhe, Zé Maria Trindade, antes de passar a bola para você, é o seguinte, que o Jair Bolsonaro dizia no final do ano passado, o seguinte: de minha parte estou aberto a quem quiser fazer qualquer pergunta sobre este assunto, tenho sempre me colocado à disposição e o que a gente mais quer é que isso seja esclarecido o mais rápido possível, sejam apuradas as responsabilidades, se é minha, se é do meu filho, se é do Queiroz ou de ninguém. Então essa foi a declaração do Jair Bolsonaro, mas não é o comportamento do Flávio Bolsonaro, que está fazendo pedido atrás de pedido para que a investigação seja suspensa. E não é isso que faz aquele que quer esclarecer as coisas o mais rápido possível, Zé Maria.
sondagem aí tem um endereço, né? É o Fabrício Queiroz, e não exatamente o senador Flávio Bolsonaro, segundo tudo indica, porque a grande movimentação estava exatamente no gabinete que era gerido economicamente ali pelo Fabrício, segundo todas as investigações. Felipe, então vamos recuar lá a julho, quando durante o recesso do judiciário, no sistema de plantão, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, de uma canetada, deu uma decisão além do que pedia, e isso é um dos motivos de nulidade de sentença, né, a ultra petite que se chama, deu uma sentença além do que pedia o Flávio Bolsonaro através da sua defesa. Ele pedia para o seu processo, a paralisação do seu processo. Aí o presidente, na decisão, foi muito além. Ele interrompeu todos os inquéritos, processos e investigações que tenham ou que tiveram como origem o extinto COAF ou mesmo a Receita Federal, os dados, né? E aí, o que ele fez? Paralisou imediatamente, a Polícia Federal emitiu um relatório interno, paralisando todas as investigações da polícia, inquéritos, e da mesma forma em outros poderes, né, outros tribunais e tal, e tudo ficou paralisado. Ali, nesta investigação, estavam também parentes de ministros do Supremo investigados com base em dados da Receita Federal. Flávio Bolsonaro, senador do PSL, não falou nada de Receita e não pediu paralisação com base em investigações da Receita, mas sim com base em investigações do extinto COAF, que não é quebra de sigilo, é apenas um encaminhamento de movimentação. Pois bem, e a situação está tão confusa que logo em seguida o próprio presidente deu uma entrevista explicando a sentença que não era exatamente o que ele tinha assinado, né? E isso provocou sim confusão. E agora o senador Flávio Bolsonaro voltou ao Supremo no mês passado num pedido, né, numa reclamação, que é um pedido de cumprimento de decisão do Supremo. E aí ele foi atendido pelo ministro Gilmar Mendes, que decidiu fazer cumprir a decisão do Supremo. E nesta sentença, o ministro Gilmar Mendes foi explícito demais. Diz que não estava analisando nenhum mérito, ou seja, o conteúdo, mas apenas a decisão do Toffoli que tinha que ser cumprida, ou seja, paralisar a investigação. Esta é a realidade, esta é a história. Agora vamos à interpretação. Diante desta resistência do senador Flávio Bolsonaro em trancar, em enfrentar esta investigação e abrir e explicar a origem do dinheiro movimentado ali pelos funcionários do seu gabinete, que nem é tanto dinheiro assim se comparado a outros colegas que eram deputados estaduais, né? É isso que está em debate agora politicamente. É uma proteção a Fabrício Queiroz, né? É ele que movimentou o dinheiro. Então, é isso que pairou. A decisão do Gilmar Mendes aclarou essa situação. A movimentação, só para registrar, Augusto, era de R$ 1.200.000, o que significa que entraram R$ 600 mil e saíram R$ 600 mil da conta do Fabrício Queiroz. Bom, eu vou falar uma frase que existe desde o começo dos tempos, né? Quem não deve, não teme. Se há quaisquer investigações em curso e você é inocente, deixa investigar. É isso que deveria ter feito o Flávio Bolsonaro. Até porque essas investigações vão ocorrer mais dia, menos dia, tudo vai ser esclarecido e a participação do Fabrício Queiroz também vai ser revelada detalhadamente. Isso aí eu não entendo como as pessoas não percebem o óbvio. Apesar do Gilmar Mendes, apesar do Toffoli, apesar dos esforços do senador Flávio Bolsonaro, tudo vai ser apurado algum dia. Pois bem, a coisa vai ficando... Deixa eu só falar, porque é sobre essa informação, né, que está para ser discutida em plenário, a questão decidida pelo Toffoli durante o recesso do judiciário. Um dos motivos da minha crítica foi uma decisão monocrática. Isso. Essa decisão em que ele extrapolou o atendimento ao pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, suspendendo investigações com base em dados do COAF, como era o caso do Flávio Bolsonaro, mas também com base em casos da Receita Federal e do Banco Central. Então a previsão, se eu não me engano, é 21 de novembro. Mesmo 21, assim, quer dizer, 21 de novembro. Pois é, 21 de novembro. Pode ser que não seja decidida em plenário em novembro. Então a suspensão significa
significa que até esse dia 21 de novembro não ocorre a investigação. Aí o plenário, que reúne os 11 ministros do STF, vão decidir se a investigação vai adiante, não vai, qual parte que vai, qual órgão que poderia ter dado ou não a informação. Vamos ver o que vai sair daquela agora, discussão. Falando da linguagem que o povo entende, aí, que se você está investigando se há uma irregularidade, por que você vai poupar este ou aquele? Aí entra, aproveitando essa facilidade com que o Flávio Bolsonaro tem caído em armadilhas, aí os malandros do Supremo, eles colecionam pilantragens, que é disso que se trata. Quer dizer, agora não se pode investigar o Queiroz, mas por quê? E o Supremo decide isso, quer dizer, já é estranhíssimo você não poder investigar alguma pessoa, né? E enquanto essa pessoa luta para não ser investigada. O Gilmar Mendes e o Toffoli, eles têm pavor desse tipo de investigação, porque chegarão sim as apurações até a mulher deles, as mulheres deles, claro. Todo mundo sabe disso. Então, o Gilmar Mendes, que enquanto luta o tempo todo para tirar o Lula da cadeia, ele vai aproveitando as chances que aparecem para fazer o que ele acha que são jogadas políticas inteligentes e, para mim, são confissões de culpa. Ele está querendo agora beneficiar o filho do atual presidente porque ele acha que isso facilita a soltura do ex-presidente presidiário. Como ele é justo, ele foi generoso com o filho do atual presidente, por que ele vai ser acusado de lulista e tal? Ele não é nem lulista, nem bolsonarista, nem nada. Ele é a favor dele próprio. E ele é um ego imenso, ele se acha o juiz dos juízes. Ele está querendo livrar a família e continuar a guerra que ele move há muito tempo contra o Ministério Público. De novo, ele baixa uma decisão completamente absurda. Ele quer que sejam investigados os que investigam. Quer que o Conselho Nacional do Ministério Público enquadre os procuradores ou promotores. Mas quem é ele para decidir isso aí? Quer dizer, ele agora atua em todos os poderes, todas as instituições, age no Congresso, age no Executivo. Ele ajuda no Executivo garantindo o mandato do Temer. Ele age no Legislativo sem parar. Ele trucida o bom senso no Judiciário. E agora me vem com essa. Bom, eu acho que paralisar qualquer investigação em torno do Queiroz é uma confissão de culpa. Eu tenho que ser coerente. Claro, então, todos temos e somos. Exatamente. Então, assim, paralisar isso aí é porque tem coisa. E vai ser apurado. Muito bem, e como eu falei aqui desde o primeiro dia, a investigação deveria mostrar até onde ia a consciência do esquema dentro do gabinete, porque o envolvimento do Fabrício Queiroz em alguma irregularidade está patente, tanto é que estão fugindo aí de explicação há muito tempo. Tem lá 600 mil que entraram, 600 mil que saíram, os 8 outros assessores repassando dinheiro para a conta dele. Então isso aí está muito claro, a questão é decidir de que irregularidade, ilicitude ou crime ele vai ser acusado no final das contas. E aí se passa para os outros patamares, é saber se Flávio Bolsonaro tinha consciência desse esquema, se comandava esse esquema e se aquele depósito de R$24 mil na conta da Michele Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro, significava algum envolvimento acima desse nível hierárquico, vamos dizer assim, da família, no esquema também do Fabrício Queiroz. Então tudo isso precisa ser apurado, é claro, mesmo que seja para esclarecer, para mostrar a inocência de pessoas que estão tendo a sua imagem manchada em torno disso. Agora, defender suspensão de investigação, você não vai ver isso aqui nesse programa, principalmente, claro, especialmente nos casos em que há indícios suficientes para que as investigações sejam feitas. Então a gente está vendo aí todo o movimento para embarrear, mas em novembro, no plenário do Supremo Tribunal Federal, vai ser decidida aí a continuidade ou não dessa investigação.